Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para estar trazendo para vocês mais um estúdio, como prometemos. E de antemão quero pedir a vocês que estão nos ajudando, nós queremos agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Gostaria de pedir a você que está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, dá essa força pra gente, deixa um like, compartilha esse vídeo. Muitas vezes tem alguma pessoa que você conheça que precisa saber dessa verdade. Compartilhe o nosso vídeo, nos ajude para que nós possamos estar cada vez mais fortalecendo esse movimento que é em prol da revelação da verdade. Vamos então entrar no nosso tema desse vídeo, que é referente à doutrina da Trindade. Na verdade, nós sempre aprendemos essa doutrina, sempre nos foi ensinada. Mas será que você já se perguntou se realmente essa doutrina é uma doutrina verdadeira? Porque uma questão de princípios. A gente aprendemos algo, a gente guarda esse ensinamento, e a gente carrega esse ensinamento por longos anos ou por uma vida inteira. Mas poucas pessoas têm isso em mente. Poucas pessoas se perguntaram ou pesquisaram aquilo que lhes foram ensinadas. E hoje eu quero trazer esse tema, que é sobre a doutrina da Trindade. Muitas pessoas estavam esperando por esse vídeo, pessoas estavam nos perguntando por esse vídeo, e hoje nós vamos fazer esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas se essa doutrina é verdadeiramente uma doutrina correta ou se nos foi ensinado um engano. Então nós temos que começar sabendo ou fazendo uma pergunta: de onde surgiu essa doutrina? Quem criou essa doutrina? E aonde se originou essa doutrina? Então vamos estudar um pouco, vamos ver a definição dessa doutrina, aonde foi criada e por quem foi elaborada essa doutrina. Acompanhe comigo agora, nós vamos estar vendo a definição dessa doutrina. O conceito da doutrina da Trindade, a sua definição. A doutrina da Trindade foi criada no Concílio de Constantinopla, no ano de 381 depois de Cristo. Logo um ano após, em 382 depois de Cristo, no credo de Altanásio, ficou confirmado e definido que essa doutrina seria uma das bases do cristianismo. Qual a definição dessa Trindade? Essa Trindade constitui-se de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses coexistentes em uma só divindade. O que diz no conceito e na definição dessa doutrina? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três deuses são pessoas distintas, mas são pessoas que coabitam em um só corpo, formando assim o que nós conhecemos de Deus triuno. Um Deus que é um, mas que é composto por outros três deuses. Essa definição diz que os três deuses, os três, nenhum surgiu antes e nem depois do outro. Os três vieram à existência no mesmo período e no mesmo momento. Essa doutrina nos ensina que os três deuses, os três são todo-poderosos. Essa doutrina nos ensina que esses três deuses, os três, cada um é onisciente, sabendo de todas as coisas. E essa doutrina nos ensina que cada um dos três deuses é Deus verdadeiro. E essa doutrina nos ensina que não há nenhum que seja maior e nem menor do que o outro. Os três estão patentes, os três são unicamente um só e estão em igualdade. Então, meus irmãos, vocês acabaram de acompanhar juntamente comigo a definição dessa doutrina, o tempo onde ela surgiu e por quem ela foi criada. Agora vamos acompanhar com a Bíblia se realmente a definição dessa doutrina bate com o que está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia. Vamos acompanhar agora cada ponto dessa definição dessa doutrina e vamos conferir, à luz da Bíblia, se essa doutrina é confiável. Você vai abrir aí a sua Bíblia para acompanhar junto comigo? No livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. Vamos ver o que está escrito? O qual é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Segundo nós acabamos de ler aqui numa carta de Paulo aos Colossenses, aqui está afirmando que o Filho, ele é a imagem do Deus invisível e ele foi o primogênito da criação, ou seja, a definição da Trindade diz que todos os três deuses surgiram ao mesmo tempo. Nenhum surgiu antes e nem depois. Mas nós acabamos de ler aqui na Bíblia que o Filho veio depois. O Filho foi criado pelo Pai. Então nós podemos automaticamente aqui já analisar que essa doutrina não está de acordo com a nossa Bíblia. Vamos ver outra referência? Aqui em Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Que aqui o Criador não está afirmando, ainda antes que houvesse dia, nós éramos. Aqui ele afirma, eu sou. Então você vê que a definição está dizendo que os três surgiram ao mesmo tempo. Mas aqui nesse versículo do profeta Isaías está afirmando claramente, eu sou. Ele refere a si, no singular. Ele já existia, o Criador dos céus e da terra. Antes de todas as coisas, ele existia. Nós acabamos de ver no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que o Pai já existia e o Pai criou o Filho. O Filho foi o primogênito da criação. Mas a definição dessa doutrina ensina para mim e para você que os três surgiram ao mesmo tempo. Note claramente que não está batendo com a nossa Bíblia. Confira aí você também no livro de Salmos, capítulo 90, no versículo 2. Está escrito assim: antes que os montes nascessem, ou tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que tudo fosse formado, nosso Deus, o Criador, já existia. Agora note que essa doutrina que nos ensinaram, a sua definição diz que os três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, os três surgiram ao mesmo tempo. Nenhum surgiu antes e nem depois do outro. Então nós podemos ver que essa doutrina não está de acordo com a Bíblia. Eu separei outro tópico aqui da doutrina da Trindade que diz que cada um dos três deuses é todo-poderoso. Mas vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Acompanhe comigo esse versículo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28 está escrito: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Como que essa doutrina diz que os três deuses são todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que a minha Bíblia e a sua Bíblia está afirmando que o Filho vai se sujeitar ao Pai para que o Pai seja tudo em todos? Logo nós entendemos que se o Filho também fosse todo-poderoso, ele não precisaria se sujeitar ao Pai. Sendo ele também todo-poderoso, ele não precisaria estar sujeito a ninguém. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui que essa definição que diz que os três deuses são todo-poderosos é uma farsa. O Filho não é todo-poderoso. O Pai é todo-poderoso. O Filho, em determinado momento, vai ter que se sujeitar ao Pai para que o Pai seja tudo em todos. Para que a glória do Pai esteja completamente enchendo tudo e todas as coisas. O Filho vai se sujeitar ao Pai. O Filho não é todo-poderoso, como diz essa doutrina de Roma. Eu separei mais esse outro tópico da definição da doutrina da Trindade, aonde a definição diz que os três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, nenhum é maior e nem menor do que o outro. Os três estão em igualdade total. Mas vamos ver se isso é verdade? Abra aí na sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 28. Diz assim: ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por eu ter dito: vou para o meu Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Claramente aqui nesse versículo, o Salvador está ensinando aos seus discípulos que o Pai é maior e ele é menor. Você vê como essa definição da doutrina da Trindade não bate com as explicações que temos nas nossas Bíblias?
A definição diz que os três, nenhum é maior e nem menor do que o outro. Os três deuses estão em igualdade. Mas nós acabamos de ler o próprio Filho falando aos seus discípulos que o Pai é maior do que ele. Vamos para outro versículo? Em João capítulo 13, no versículo 16, está escrito: na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Mais uma vez, Cristo está afirmando e ensinando para as pessoas, ensinando aos seus discípulos, que o servo não pode ser maior do que o seu senhor. Que uma pessoa que está sendo enviada, ela é menor do que aquela pessoa que está enviando. Então nós vemos que essa definição da doutrina da Trindade, onde diz que os três, nenhum é maior e nem menor do que o outro, está caindo por terra à luz da Bíblia. Cristo está dizendo que o enviado é menor. Vamos ver quem é o enviado e quem foi o enviador? Acompanhe também na sua Bíblia. João, capítulo de número 3, no versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo aqui nós podemos claramente observar que o Pai, o Criador, enviou o seu Filho. Como o Pai é o enviador, ele é maior. Como o Filho foi enviado, o Filho é menor. O Pai se torna o Senhor do Filho. O Filho se torna o servo do Pai. Como o próprio Cristo nos ensinou, no capítulo 13, no verso 16 do livro de João, aquele que é enviado é menor. Cristo foi enviado pelo Pai. Cristo é menor do que o Pai. Ele não pode jamais estar no mesmo nível de igualdade. Cristo é o servo, o Pai é o Senhor. Mas essa doutrina nos ensinou que os três não há diferença. Os três são iguais. Os três não há menor e nem maior. E nós vimos claramente à luz da Bíblia que isso não é verdade. Está escrito aqui no livro de João, no capítulo 10, no versículo 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Para fechar essa definição, que diz que os três deuses estão em igualdade, não há menor e nem maior, nós vemos aqui o próprio Cristo afirmando que o Pai é maior do que todos. Como que podem nos ensinar uma coisa, a gente passa a vida inteira acreditando em uma coisa, mas na nossa própria Bíblia nos ensina o contrário. Você vê? A definição dessa doutrina não bate com os ensinamentos bíblicos, não bate com o que Cristo ensinava para as pessoas e nem para os seus discípulos. Agora vamos para mais um tópico que eu separei, para nós fecharmos o nosso estudo. Os três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um dos três são oniscientes, sabendo de todas as coisas. Vamos comparar à luz da Bíblia se isso é verdade? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 36, está escrito: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Claramente, esse versículo está desmentindo essa teoria. Essa teoria afirma que os três são oniscientes e sabem todas as coisas. Mas na sua Bíblia e na minha Bíblia, o próprio Cristo está afirmando que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas tão somente o Pai. Essa doutrina está caindo por terra cada vez mais. A cada vez que nós lemos um versículo, nós estamos desmontando essa teoria, porque essa teoria não é coerente com a palavra de Deus. O Filho disse que o Pai é o único que sabe o grande dia. A definição da Trindade diz que os três são oniscientes e sabem todas as coisas. Mas o próprio Filho está dizendo que ele não sabe o grande dia, e nem os anjos, e ninguém sabe, tão somente o Pai. Você vê? É mentira que os três são oniscientes. Onisciente é só o Pai. Essa doutrina que nos ensinaram é um engano, é uma farsa. Vamos para outro versículo? Agora nós vamos ver aqui no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 6.
que está escrito assim: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhes dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nesse verso nós compreendemos claramente que Cristo mais uma vez vai trazer um ensinamento para as pessoas de que o único que tem o poder de saber todas as coisas é o Pai. Mas a doutrina da Trindade nos afirma que o Filho, o Pai e o Espírito Santo, os três são oniscientes. Mas nós acabamos de ler o Filho dizendo que o único que compete saber dos tempos, das eras, é o Pai. Não há ninguém que tenha esse poder, essa autoridade de ser onisciente e de saber de todas as coisas, a não ser o Criador. Você vê? Mais uma vez nós estamos vendo que essa definição é uma farsa. O único que é onisciente é o Criador. O Filho não é onisciente. Nem se fala sobre o Espírito Santo como um ser, como uma terceira pessoa. Nós vemos claramente, mais uma vez, o Filho está dizendo aqui que só quem é onisciente é o Pai. Então, meus queridos irmãos, vocês acabaram de acompanhar os versículos que estão nas suas próprias Bíblias e vocês acabaram de ler por vocês mesmos para tirarem as suas próprias conclusões de que essa doutrina da Trindade é uma farsa. Foi inventada pelo clérigo romano. Essa doutrina da Trindade não é coerente com a Bíblia Sagrada. Não é coerente com os ensinamentos de Cristo e nem dos apóstolos. Essa doutrina é tão falsa que você não vai encontrar nenhum só versículo na sua Bíblia escrito a palavra Trindade. Não existe. Sabe por que não existe? Porque essa doutrina foi criada 382 depois de Cristo. E você acompanhou com todos os versículos que eu te dei, na sua própria Bíblia, que esse ensinamento não bate com as Escrituras, com os ensinamentos de Cristo, nem com os ensinamentos dos apóstolos. Esse foi mais um vídeo. Esse estudo que nós havíamos prometido trazer para os irmãos está aqui. Vocês analisem, vejam por si mesmos, tirem suas conclusões, saiam do engano. Não sejam enganados, porque a verdade está vindo à tona para que as trevas do engano sejam dissipadas do nosso meio. Obrigado você que esteve acompanhando esse vídeo. Você que é inscrito do canal, continue conosco nos acompanhando. Compartilhe esse vídeo, mostre essa verdade para quem precisa de esclarecimento sobre esse assunto, que infelizmente ainda é um tabu no meio religioso.